aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje eu tô muito animado, porque hoje vim aqui ler com vocês, fazer uma leitura em conjunto do primeiro capítulo do livro que eu escrevi chamado Traços. E vocês sempre pedem vídeo exclusivo sobre traços e eu fico muito feliz, porque eu gosto muito de falar sobre o livro e eu sempre quis fazer uma leitura assim, sabe? Igual naqueles filmes, igual a J.K. Rowling assim fez naquele documentário dela. Queria. E a gente continua assistindo até o final desse vídeo, porque olha, no final, porque eu vou sortear 4 livros traços autografados com adesivo de estrelinha, comemorando os 4 anos de perdido nos livros, gente. Com os meus beijos, com meus abraços, com meu cheiro. Então continua assistindo o vídeo até o final pra saber como ganhar essas belezuras. Mas vamos lá, vamos começar a leitura do primeiro capítulo do livro Traços. Se você quiser, pega seu livro aí pra acompanhar, vamos ler junto. Capítulo 1. O relógio marcava quase 8 horas e era a primeira vez durante uma vida inteira que eu estava indo sozinho a uma festa que não era organizada por integrantes da minha família. Todo mundo sabia que eu não era o tipo de cara que gosta muito de sair e socializar e que tem uma lista imensa de contatos no celular. Mateus, tome cuidado, minha mãe começou. Não aceite bebidas de estranhos, nem pense de maneira alguma em usar qualquer tipo de droga. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é que minha mãe é uma senhora extremamente preocupada e enquanto eu procurava algum sinal dos meus amigos através da janela do carro, ela fazia um discurso sobre como as drogas conseguem parecer legais e descoladas, mas que no outro dia eu provavelmente acordaria sem ter a mínima ideia da minha localização e no fim acabaria descobrindo que estou grávida. Mesmo eu sendo um garoto. Ouvir aquilo foi o que eu precisava para destravar o cinto, dar um beijo em seu rosto e desembarcar do carro. Mãe, pode ficar tranquila, afirmei, transmitindo segurança na voz. Não costumo sair muito, mas é por opção minha, não porque eu sou um abobado que mal sabe se virar sozinho, expliquei, fechando a porta e apoiando os braços sobre a janela. Ela deu um sorriso amarelo e mesmo com parte do rosto coberta pela escuridão, pude ver que seus olhos se encheram d'água. Acompanhei minha mãe lutando contra o volante para tirar o carro barulhento da vaga e se preparar para partir. Porém, antes de ir embora, ela baixou a janela do passageiro e desatou a murmurar alto o suficiente para que eu fosse capaz de ouvir. Se acabar indo para casa de alguma menina, faça questão de usar preservativos e de não voltar muito tarde para casa. Sabe como seu pai e eu somos preocupados. Depois disso, vi o carro desaparecer pela rua. Dei meia volta olhando desesperadamente para os lados com medo de alguém ter ouvido a última parte da conversa com minha mãe e caminhei até a entrada da escola. Respirei fundo e fechei os olhos. Vai dar tudo certo, será uma noite legal. Me encorajei em pensamento antes de empurrar a porta principal e entrar. Confesso que eu esperava que a escola fosse diferente durante a noite. Não sei o motivo, mas eu achava que seria um lugar muito mais misterioso e que a luz do luar traria aos corredores um charme especial. Nunca estive tão enganado. Tudo parecia exatamente igual, inclusive as pessoas. Meu colégio tinha essa mania de organizar festas no fim de cada semestre para tentar fazer com que os alunos relaxassem antes de começar a estudar de verdade para as provas do fim de semestre. Eu encarava a situação comparando a quando você quer dar banho no seu cachorro ou gato e o único jeito de pegar o animal é levando-o para passear, fingindo que tudo vai terminar bem, mas sabemos que no fim o bichinho sempre acaba ensopado debaixo do chuveiro. Conosco também era assim. Primeiro vinha a diversão, mas na outra semana éramos desafiados com as provas mais difíceis da história das provas. Durante os primeiros 2 anos e meio cursando ensino médio, eu nunca havia participado de nenhuma dessas comemorações por 4 motivos. Motivo 1, eu não suportava as pessoas da minha escola, então seria uma tortura ter que passar uma noite inteira fingindo socializar com elas só pra me sentir incluído em algo. Motivo 2, todos os garotos sem muita massa cerebral davam um jeito de passar batido pela vistoria dos inspetores, entravam com bebidas alcoólicas e arrumavam briga com os outros caras que não tinham feito nada além de no máximo terem acidentalmente trocado olhares com eles ou com suas namoradas. Motivo número 3, os episódios inéditos da minha série favorita eram lançados ao sábado à noite, o que me fazia eliminar todo e qualquer plano de sair em casa nesse dia da semana. Motivo 4 e o mais importante de todos. Beatriz nunca havia me pedido para que eu fosse àquela festa. Confesso que o motivo 4 foi o que realmente determinou a mudança de planos para aquela noite, pois havia sido algo totalmente novo o jeito com que ela pediu para que eu a acompanhasse. Uma semana antes da festa, nós estávamos em meu quarto, após eu tê-la ensinado a usar algumas fórmulas de matemática de sua última aula. Ela ficou entediada e eu sugeri que assistíssemos a um episódio de The 100 para relaxar, porque eu sabia que, assim como eu, Beatriz também acompanhava a série. Foi durante o episódio que ela confessou que estava morrendo de vontade de ir à festa da escola, mas que não sabia se iria porque as amigas definitivamente a deixariam sozinha para ficar com os garotos com quem estavam saindo. Brinquei, afirmando que se eu fosse uma das amigas, jamais furaria com ela. No exato momento em que as palavras saíram da minha boca, Beatriz arregalou os olhos e começou a praticamente implorar de joelhos, pedindo para que eu a acompanhasse. Somos melhores amigos desde sempre, nunca saímos juntos para fazer algo que fosse realmente divertido, disse ela. Por favor, vamos! Depois de ouvir todo o discurso de Beatriz várias e várias vezes, acabei cedendo. Enquanto caminhava até os fundos da escola para chegar ao campo onde estava acontecendo a festa da fogueira, me
dei conta que havia esquecido que o tema daquele ano era festa junina e que todos deveriam ir vestidos a caráter. Porém, quanto mais eu me aproximava da fogueira, mais percebia que não havia sido o único a esquecer esse detalhe. A maioria dos garotos usava um chapéu de palha qualquer, provavelmente comprado de última hora em alguma lojinha de R$1, enquanto 50% das garotas trajavam mini saias minúsculas com camisas xadrez amarradas de um jeito que deixava o umbigo à mostra e as fazia parecer ter saído direto de uma versão pornô de um gibi sobre personagens que viviam na roça que eu lia quando era criança. Mateus, eu jamais imaginaria que você faz o tipo safado. Virei a cabeça para ver quem chamava meu nome e me acusava de ser um daqueles tarados com fetiches estranhos e me dei conta de que era apenas Ivo, um dos meus melhores amigos. Ah, totalmente, exclamei. Acho que sou o mais safado de todos, ironizei, enquanto o cumprimentava com um aperto de mão. Cara, eu nem acredito que você veio, Ivo falou, enquanto ajeitava o chapéu igual o de todo mundo. E espero que não comece a chover, porque senão o pessoal ao redor da fogueira vai ficar putíssimo com você, brincou. Você chegou faz tempo? Na verdade, eu acabei de chegar, sorri. E você? A Fernanda e eu já estamos aqui há mais ou menos meia hora, disse ele, apontando para uma garota pálida no fim da fila da barraca do crepe. Ivo havia mencionado algumas vezes em nossas conversas algo sobre Fernanda. Os dois se conheciam havia pouco mais de 3 meses, mas ele estava tão otimista quanto ao futuro amoroso do casal que já tinha até comprado uma aliança e planejava pedir a garota em namoro assim que tivessem a chance. Se no passado alguém sugerisse pra mim que os dois se tornariam um casal, eu mandaria a pessoa calar a boca e jamais acreditaria. Ivo era um cara extrovertido, jogava futebol e amava assistir aquelas comédias pastelão, enquanto Fernanda era uma pessoa totalmente evasiva, apesar de relativamente quieta. Não posso dizer que eu era o maior hater da garota, mas eu simplesmente não gostava do jeito como ela insistia em seguir modinhas e arrumar um estilo novo a cada mês. No dia da fogueira, por exemplo, ela era a menina bruxa que veste preto e consegue te queimar vivo só com o olhar. Mas desde o primeiro ano, Fernanda já havia andado com calça colorida, vestido camiseta com estampa bazinga e usado coroa de flores na cabeça. Mas enfim, é como diz aquele velho ditado, os opostos se atraem. Ninguém precisa tentar entender ou julgar o que acontece do lado esquerdo do peito de cada um. No fim, nada mais importa se o sentimento é verdadeiro, certo? Ivo disse que iria ajudar Fernanda a carregar os crepes que ela havia comprado até uma das mesas de madeira que estavam espalhadas por todo o campo e me convidou para que me juntasse a eles. Aceitei, mas disse que antes precisava ligar para Beatriz e confirmar se ela já havia entrado na festa. Então saquei meu celular do bolso, digitei o número do telefone e esperei que alguém atendesse. Alô, Mateus? Perguntou Beatriz. Sua voz sempre ficava diferente quando nos falávamos por telefone. Sou eu, confirmei. Você já chegou à fogueira? Mais ou menos. Como assim mais ou menos? Indaguei, confuso. Você por acaso caiu em algum lixo tóxico no caminho e ganhou o superpoder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é? Consegui ouvir a risada dela. Ah, meu pai tá estacionando o carro para me deixar na festa, respondeu. Ele teve que passar no escritório para pegar alguns papéis importantes, por isso me atrasei, explicou a garota. Mas fique tranquilo que eu o procuro no momento em que entrar. Beleza, não se divirta sem mim, brincou. Até já. Até. Guardei o celular no bolso e vi Ivo e a namorada vindo em minha direção para que fôssemos nos sentar. Cumprimentei Fernanda com um sorriso amarelo, tentando parecer o mais simpático possível, o que obviamente não funcionou muito bem, pois ela apenas balançou a cabeça e continuou andando. De relance, pude jurar que a vi revirando os olhos para mim. Assim que sentamos, fiquei em silêncio enquanto tentava não encarar os dois comendo seus crepes. Assistir a outras pessoas fazendo suas refeições é uma coisa que costumo evitar, porque pode acabar sendo uma situação bem embaraçosa para os indivíduos envolvidos. Matt, não vire agora para não dar tanto na cara, mas acho que seu par da quadrilha acabou de chegar, ironizou Ivo, quando terminou de mastigar o pedaço que colocara na boca. Olhei para trás e entendi o motivo da piada. Beatriz caminhava em nossa direção e acenava animadamente com uma das mãos. Mesmo de longe, dava para perceber que seu cabelo estava penteado de um jeito diferente do que costumava usar. Os cachos que a garota tanto fazia questão de deixar à mostra estavam escondidos em delicadas tranças com pequenos laços vermelhos enfeitando as pontas. Oi, Matt! Cumprimentou Beatriz, abaixando e me envolvendo em seus braços. Oi, pessoal, continuou, virando-se e dando um pequeno aceno para Ivo e Fernanda. Os dois a cumprimentaram e ofereceram o que comia, mas Beatriz rejeitou. Foi mal pelo atraso, viu? Ela disse, se desculpando enquanto limpava o banco com uma das mãos para poder sentar. Relaxa, eu encontrei o Ivo assim que eu cheguei, expliquei. Então tá dizendo que mal senti minha falta, é isso? Perguntou Beatriz, colocando a mão na testa dramaticamente como se estivesse magoada de verdade. É o que parece, ironizei. Mal entrou na vida das festinhas e já virou um destruidor de corações, respondeu a garota. Rimos juntos por algum tempo, mas aos poucos nossas risadas foram diminuindo. Beatriz desviou o olhar para o centro da mesa, indicando que falaria algo que todos deveriam ouvir. Gente, é o seguinte, eu passei
passei o dia todo preocupado com os assuntos que não vem ao caso dizer agora, mas preciso beber qualquer coisa pra relaxar, confessou, deitando os braços sobre a mesa. Algum de vocês sabe quem ficou responsável por entrar com o álcool? Pelos rumores que estavam rolando no grupo da festa no WhatsApp, o Pedro passou a semana toda tentando convencer alguma garota a entrar com uma garrafinha de vodka escondida entre os peitos para que ninguém da diretoria desconfiasse, contou o Ivo. Ah, como eu não fui perceber isso antes? Berrou Beatriz, levantando do banco em que havia acabado de sentar. Agora há pouco acabei esbarrando com a Carolina na entrada e de primeira percebi que os peitos dela pareciam muito mais separados do que... geralmente são, afirmou com deboche. Está na cara que ela faria algo desse tipo, ela é caidinha pelo Pedro. Agora que você tocou no assunto, eu também reparei os peitos dela maiores quando fui cumprimentar a Carolina, confessou Ivo, espantado. Fernanda revirou os olhos e suspirou. Então quer dizer que você ficou olhando para os peitos das outras garotas mesmo quando está saindo comigo? Não, gata, foi sem querer. Eu não tava nem um pouco afim de participar indiretamente de uma discussão de relacionamento. Então fiquei feliz quando Beatriz sugeriu que fôssemos atrás da Carolina para ver se conseguíamos um pouco de bebida alcoólica para que ela pudesse se embebedar. Enquanto procurávamos a garota, consegui parar para observar as pessoas que estavam curtindo a festa em volta da fogueira. Muitos dançavam com a música, enquanto outros apenas olhavam de longe atentamente, desejando ter um pouco mais de coragem para fazer tais coisas e se divertir junto com os amigos. Andamos por todo o campo e não conseguimos encontrar a Carolina. Por outro lado, sem querer acabamos encontrando Pedro, que, a julgar pelo modo como a Gi falava, já havia encontrado a garota várias vezes. Camaradinho, o que você tá fazendo aqui? Gritou Pedro ao me ver, cambaleando e levantando as mãos para o alto. Beatriz não me deu a chance de responder e já saiu cuspindo as palavras. Pedro, onde a Carol se enfiou? Ele começou a rir. Os inspetores a pegaram. O quê? Perguntei confuso. Como assim? Ora, você acha que ninguém ia perceber que ela estava com uma garrafa de bebida dentro do sutiã? Zombou Pedro. No mundo dos quadrinhos em que você vive, as garotas por acaso têm peitos cilíndricos? Ignorei a tentativa de tentar me ofender e forcei um sorriso. Ou será que você não gosta de pensar em garotas? Ele continuou, me provocando. Que droga! Exclamou Beatriz, claramente frustrada. Eu tô morrendo de vontade de beber alguma coisa. Epa, por que não disse antes? Perguntou Pedro, enfiando a mão no bolso e tirando um pequeno frasco cheio de um líquido que julguei ser a tal bebida. Como você entrou com isso se pegaram a Carolina? Perguntei, tomando a garrafinha de suas mãos. Camaradinha, eu não tenho apenas uma garota pra fazer as coisas que eu peço. Pedro deu uma piscadela e disse que ele tinha outros assuntos para resolver na festa. Beatriz e eu observamos se afastar lentamente enquanto tentava se equilibrar para não ir de encontro ao chão. Idiota! Praguejou Beatriz, assistindo a cena. Aposto R$10 que ele vai vomitar e passará o maior vexame antes mesmo da festa terminar. Sorri com a ideia. Matt, querido, sabe o que vamos fazer agora? Você irá beber a sua tão esperada e preciosa dose de vodka? Respondi, esperando estar certo. Nós iremos beber a nossa tão esperada e preciosa dose de vodka. Ela me corrigiu de forma maliciosa e animada, levantando a pequena garrafa até a altura do meu rosto. Revirei os olhos e coloquei a língua pra fora, como se fosse vomitar com a ideia. Acho que a senhorita esqueceu de um detalhe. Provoquei. Eu não bebo. A garota deu alguns passos e se aproximou mais do que era necessário para que eu fosse capaz de ouvir o que ela tinha a dizer. Pois bem, se prepare porque hoje vamos tirar a sua virgindade alcoólica. Então, agarrou minha mão e saiu correndo, me arrastando por entre os adolescentes que festejavam. Ouvi alguns xingamentos por conta dos empurrões que acidentalmente acabei dando enquanto tentava acompanhar o ritmo de Beatriz, mas felizmente não me meti em nenhuma confusão e cheguei inteiro até onde ela queria me levar. Cansamos de correr e sentamos em um dos bancos que ficavam próximos da parede da ralação, um lugar famoso da escola que, apesar de nome estranho, era muito conhecido por ser onde os alunos geralmente iam quando queriam dar uns beijos. Parei por um momento e fiquei pensando se existiria algum motivo especial para que Beatriz tivesse me levado exatamente naquele lugar. Será que ela queria dizer alguma coisa? Não conseguia e achava que me levando lá eu finalmente entenderia o que ela estava querendo dizer? Mesmo longe da luz da fogueira, ainda era possível notar o bronzeado natural da pele de Beatriz que eu tanto gostava, e seus olhos da cor de mel refletiam toda a excitação que ela demonstrava em seus gestos. Eu acho que você deveria dar início à bebedeira, disse Beatriz, tirando a tampa da garrafa que estava em minha mão. Bia, eu nunca bebi, expliquei, apreensivo. Mateus, é só vodka, exclamou, franzindo o senho. Não é como se estivéssemos planejando cometer um assassinato. Pensei em tudo que estava acontecendo naquela noite e decidi que deveria seguir os conselhos de Beatriz. Afinal, até aquele momento nada havia saído do controle. Levei a bebida até o nariz para sentir o cheiro. O líquido em si não tinha um aroma próprio e também não parecia ser tão forte. Virei o frasco na boca e deixei a bebida cair. Engoli rapidamente, como se estivesse bebendo um suco qualquer. Porém, na mesma hora senti minha garganta queimar. Entreguei a garrafinha para Beatriz,
tossindo. Logo você se acostuma, disse ela aos risos. Se bem que posso ajudar a fazer a tosse parar. Beatriz levantou, posicionou o corpo à minha frente, colocou as duas mãos na minha cabeça e começou a chacoalhá-la. O que você tá fazendo? Gritei assustado. Tô te ajudando a curtir a festa. Quando ela finalmente parou de mexer os braços, o mundo todo estava rodando como se eu estivesse dentro de um gira-gira gigante. Olhei para o céu e depois para Beatriz. Meu Deus, exclamei. Meus pais vão me matar. Beatriz sentou ao meu lado novamente e jogou a garrafa em uma lixeira perto de nós. Você não vai beber? Perguntei. Beber o quê? Respondeu ela, irônica. Você parece ter gostado tanto que nem notou que acabou bebendo a vodka toda. Tá? Pode me culpar, falei, sorrindo. Apesar do fato de conseguir enxergar 3 versões do rosto de Beatriz na minha frente, tudo ainda parecia estar indo muito bem. Um casal apareceu e eu assumi que eles estavam indo para a parede da relação. Quando passaram por nós, cumprimentaram Beatriz, mas ela pareceu ignorá-los. Odeio ter que viver aqui com essas pessoas, confessou. De início eu não soube muito bem o que responder. A garota não era uma das mais populares, porém também não tinha tantos motivos para estar reclamando. Sei, falei, indicando que ela podia continuar a desabafar. Todo mundo dessa escola parece preso, como se tivesse saído da mesma forma de bolo, explicou. Sei. Eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. É por isso que eu te chamei para me acompanhar essa noite. A verdade é que não cheguei a avisar nenhuma das minhas amigas que eu viria, porque eu queria que você me acompanhasse. Sei. Eu continuava sem entender o que estava acontecendo. Mateus, eu tô falando sério. Pisquei algumas vezes até conseguir juntar todas as palavras que saíam da boca dela e perceber que o momento que eu havia tanto esperado estava aparentemente acontecendo. Bia, você sabe que pode contar qualquer coisa pra mim, né? Sei. Ela se soltou do abraço e segurou minhas mãos em seu colo. Você é muito especial pra mim, sabia? Sorriu. Eu mal podia acreditar que estávamos naquela situação. Eu sonhava com aquilo desde a primeira vez que nos encontramos. E agora estava zonzo demais pra sequer conseguir formular o que eu realmente queria dizer. Meu coração estava acelerado e eu tinha certeza de que estava transpirando mais do que normalmente transpiraria se estivesse sóbrio. Você é como um irmão pra mim, Beatriz finalmente disse, me abraçando novamente. Por dentro, eu estava girando de frustração. Depois de todo aquele discurso, era isso que ela tinha pra me dizer? Como eu fui inocente. Eu não sei porque pensei que teria alguma chance com aquela garota. Ela não era considerada a garota mais bonita da escola e eu também não era o cara mais horrível. Porém, nós sempre fomos muito ligados e nossa relação infelizmente parecia mesmo de irmãos. Eu a ajudava com a lição de casa e tirava o sarro dela quando tinha chance, tratando-a do mesmo jeito que eu tratava minha irmã mais nova. Matt, tá tudo bem? Ela perguntou. Você ficou estranho do nada, tem algo errado? Não. Menti. A bebida só me deixou um pouco enjoado. Quer vomitar no banheiro? Eu tô bem, só um pouco tonto. Levantei e disse que ia dar uma volta para ver se melhorava. Ela se ofereceu para ir junto, mas sugeri que fosse encontrar Ivo e Fernanda para ver se eles já tinham parado de discutir. Não esperei que ela concordasse e apenas saí andando sem olhar para trás. Pensei em ir embora da festa, já que não via motivos para continuar ali depois daquela conversa, mas lembrei que eu estava totalmente bêbado e que se voltasse para casa naquele estado, minha mãe com certeza perceberia e daria um jeito de culpar meu pai por tudo que havia acontecido. Talvez até metessem a morte do meu irmão mais velho no meio de tudo isso. Eu não suportaria vê-los brigar, então apenas entrei no prédio da escola e me enfiei em uma das salas de aulas vazias. Fiquei lá por cerca de meia hora tentando colocar meus pensamentos em ordem, até que ouvi algumas batidas na porta. Eu não estava a fim de ser incomodado, então me escondi debaixo da mesa do professor e esperei até que parassem de bater. Assim que isso aconteceu, a porta se abriu. Você não pode contar pra ninguém, senão eu te mato, ouvi uma pessoa dizer. Era a voz de um garoto. A porta foi fechada. O que você vai fazer comigo? Perguntou uma segunda pessoa. Também era uma voz masculina. Ah, camaradinha, você vai pagar por ter me provocado. Camaradinha, pensei. Já tinha ouvido Pedro usar essa palavra várias vezes. Será que ele era uma das pessoas que havia acabado de entrar? A sala ficou em silêncio e por um minuto pensei que os dois tivessem saído. Foi então que ouvi o barulho de uma das mesas de estudo caindo no chão. Naquela hora, juntei todas as frases que havia ouvido e deduzi que talvez o garoto tivesse feito alguma coisa contra Pedro. Talvez esbarrado, olhado feio ou até paquerado uma das namoradas dele. E agora tivesse sido levado àquela sala para que Pedro pudesse acabar com a raça do coitado. Sem nem pensar nas consequências, saltei de onde estava escondido e gritei. Pedro, por que você não bate no garoto no meio da festa, onde todo mundo vai ver o quão ridículo você é? Mas para minha surpresa, os dois não estavam brigando. Na verdade, Pedro e o outro garoto estavam encostados na parede do fundo da sala, aos beijos. Os dois se assustaram ao ouvir meu grito e tentaram encobrir o que estavam fazendo para que eu não percebesse, mas era tarde demais. Não é nada disso que você tá pensando, falou Pedro, desesperado. Eu juro que eu não vi nada, eu já tava de saída. Menti, caminhando em direção à porta. Pedro saiu correndo e entrou na minha frente. Ninguém vai sair dessa sala. Agora você vai me explicar direitinho o que você tava fazendo escondido debaixo daquela mesa, ordenou. Fui dando alguns passos para trás. Não queria arrumar confusão com o garoto, ainda mais no meu estado. Eu continuava tonto o suficiente para não conseguir sair bem de uma luta.
Calma, pedi. Não vou contar pra ninguém, beleza? Pedro pulou em cima de mim com um salto, me fazendo cair no chão e bater a cabeça. Se você tava querendo me espiar fazendo esse tipo de coisa, era só falar, camaradinha. Agora vai aprender a não se meter onde não é chamado. Ele ameaçou, levantando um dos braços no ar e preparando-se para me bater. Virei a cabeça pra não sentir o golpe, mas percebi que o outro garoto havia se aproximado e segurado a mão de Pedro. Kaique, você tá louco? Esbravejou Pedro. Não vê que se eu não fizer o que é necessário, ele vai sair por aí contando pra todo mundo que eu estava aqui escondido beijando uma bichinha. A expressão do garoto mudou rapidamente de pavor para raiva após ouvir o que o outro dissera. Sem pensar duas vezes, Kaique chutou a barriga do menino que me ameaçava, fazendo com que ele caísse longe de mim. Enquanto Pedro sentia a dor do golpe, corri para o outro lado da sala. Seu idiota, por que fez isso comigo? Urrou Pedro. Isso foi por você tentar bater em um garoto inocente e também por me chamar de bichinha como se fosse algum tipo de xingamento. Kaique veio até mim. Você tá bem? Eu tô sim, respondi meio sem jeito. Desculpa por ter interrompido o que quer que vocês estavam fazendo antes de toda essa confusão. Ah, foi melhor assim. Agora acho bom você sair daqui antes que ele queira arrumar outra briga, o garoto aconselhou. Me despedi e olhei uma última vez para Pedro, ainda caído no chão. Abri a porta e fui engolido pela música alta. Quase me esqueci que a festa da fogueira ainda estava acontecendo. Chegando ao campo, avistei todos os meus amigos dançando, juntos em volta da fogueira, o que me fez rir. Ivo não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mexia os braços e as pernas de um jeito que fazia parecer um boneco de posto. Fernanda não parecia gostar muito da ideia de dançar. Tenho certeza de que o namorado havia convencido a se juntar a ele. Olhando de longe, eles pareciam bem felizes dançando juntos. Assistir aquela cena me fez até gostar um pouco mais de Fernanda. Beatriz dançava em seu próprio ritmo. Parecia conseguir ouvir uma música que tocava apenas pra ela, como uma melodia diferente da que todos ali estavam escutando. Logo que os três me avistaram, me chamaram para dançar também. Corri até eles e passei a contribuir com meus próprios passos de dança para completar aquela coreografia ridícula para quem via de fora, mas para que nós fazia todo sentido. Quando o DJ parou de tocar e a chama da fogueira já estava quase sumindo, nós quatro nos sentamos na grama, tiramos fotos e ficamos conversando. Sabe o que eu mais queria nesse momento? Questionou o Ivo, olhando para todos nós. Um beijo? Fernanda arriscou. Não. Outro crepe. Percebi que enquanto eu ria da piada sem graça de Ivo, Beatriz me encarava com uma expressão curiosa. Que foi? É que você sumiu por um tempão e até agora não me contou pra onde foi, ela confessou. Eu tava em uma das salas dentro do prédio da escola e acabei caindo no sono sem querer. Menti. Acho que o álcool me deixou meio sonolento. Eu não fazia a menor ideia se a mentira havia funcionado, mas se ela percebeu que eu não falava a verdade, não demonstrou. Já repararam em como a lua parece maior hoje? Perguntou Fernanda, fazendo-nos olhar para o céu. Nunca reparei na lua para saber exatamente o tamanho que ela costumava ter, então fiquei em silêncio. Sim, está linda. Beatriz suspirou, admirada. Me sinto até mais poderosa, comentou Fernanda. Como assim? Perguntou Bia, confusa. Foi a vez de Ivo revirar os olhos. A Fernanda acredita que tem uma ligação especial por ser bruxa. Nas noites em que a lua está maior, é quando a Fê consegue expandir mais suas habilidades sobrenaturais. Fernanda apenas sorriu e balançou a cabeça, concordando com o que o namorado havia dito. Será que a garota realmente tinha poderes como os heróis e vilões dos quadrinhos que eu tanto adorava? Que tipo de habilidade? Perguntei, agora interessado no assunto. Não é algo que eu tenha total controle, mas se eu me esforçar bastante eu consigo ter visões, explicou Fernanda. Ah, que tipo de poder era aquele? Eu ficaria bem frustrado se de todos os poderes existentes no universo acabasse conseguindo apenas ter algumas visõezinhas aqui e ali. Você consegue ler o futuro da minha mão ou algo assim? Beatriz perguntou, parecendo realmente estar engolindo toda aquela ladainha sobrenatural. Não exatamente. Eu não possuo o dom de ler mãos, mas eu posso fazer um ritual para tentar ter acesso à sua linha do tempo, o que vai nos permitir quebrar a barreira entre passado, presente e futuro. Respondeu. Se você quiser, pode vir comigo com o Ivo até minha casa para executarmos o ritual. Eu não tenho nada de interessante para fazer mesmo? Vamos! Beatriz respondeu sem hesitar, batendo palmas com excitação. Não gostei muito da ideia de deixar Beatriz enfrentar sozinha essa coisa toda de ritual para ver o futuro. Eu já havia assistido a filme de terror o suficiente para saber que brincar com o desconhecido pode ser arriscado e acabar de um jeito não tão agradável. Mas confesso que no fundo, eu estava um pouco curioso para saber se realmente funcionaria e para descobrir se eu estaria presente no futuro dela. Fim do capítulo 1. Gente, eu me empolgo muito lendo. Amei, eu quero ler o livro todo. Agora que eu te deixei curioso pra saber o que vem depois disso em traços, vamos falar do sorteio e de como você pode ganhar esse livro autografado. As regras vão ser bem simples, você só precisa ser inscrito aqui no canal, no Perdido nos Livros, me seguir lá no Instagram, que é @EduardoCilto, e marcar 2 amigos na postagem do sorteio, que vai estar lá no meu perfil. E pra finalizar, não esquece de responder o formulário que tá ali embaixo, porque é com ele que eu vou conseguir fazer o sorteio e saber quem ganhou. Então vai lá, faz tudo isso,
isso, preenche o formulário, não esquece, o link tá aí na bio. Mas se você quiser, você também pode comprar o livro e o link pra compra tá aí na descrição. Eu vou ficar muito grato, vou ficar muito feliz se você comprar o livro. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo do livro. Eu espero que vocês participem da promoção. Serão 4 ganhadores que vão receber os traços em casa. Então que a sorte esteja ao seu favor. Um super beijo traçado pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!